Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso FintaCast, o nosso podcast aqui jurídico e de outros temas correlatos. A nossa ideia aqui inicial, nossa ideia prematura, já era da criação desse podcast e agora foi materializado em razão da necessidade, de um produto técnico do mestrado em segurança pública que eu estou realizando. E hoje temos a oportunidade de receber o Dr. Rones Bisinelli Baptista, um grande amigo. E seja bem-vindo, Rones. Grato pela oportunidade, mais uma vez, de estar na sua presença. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. O Dr. Nairo, além de hoje nós trabalharmos juntos, né, é um amigo que a vida me deu. Desde quando que eu trabalhava na delegacia, ele foi estagiário lá, nós trabalhamos juntos. E ao longo dessa caminhada, a gente está junto aí nessa labuta agora na advocacia. Não é fácil, né, Rones? Rapaz, advogar, a gente fala que é um compromisso, né, diário. Mas antes, Rones, da gente entrar nesse tema, falar um pouco de segurança pública, eu gostaria que você se apresentasse, que falasse um pouco da sua vida, da sua jornada, até chegar, né, na advocacia agora também. E é isso aí. Como nós falávamos, agora na advocacia, agora dia 15 de julho, eu faço um ano de aposentado. Eu que pertenci aos quadros da Força da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo por 33 anos, sendo 7 anos da Polícia Militar, 4 anos do Corpo de Bombeiro, 22 anos na Polícia Civil. E agora, há quase um ano, me aposentei e estou advogando, tendo o prazer de tê-lo aqui na minha companhia nessa jornada aí. Nessa época, Rones, que tinha ali o Corpo de Bombeiros e depois teve a migração, né, para a Polícia Militar. Como que foi essa migração? Existiu um novo concurso? A pessoa podia optar ali para mudar, né, para a Polícia Militar? Porque parece que antes era unificado, né, bombeiro e... É isso aí. Tem alguns estados que até hoje, salvo engano, o Rio de Janeiro ainda, o Corpo de Bombeiro, ele integra as forças da Polícia Militar. Aqui no estado, há muito tempo já separou e houve um período de transição, onde você poderia ir para o Corpo de Bombeiros sem fazer um concurso público. Você teria que fazer um estágio de 15 dias em Vitória, se adaptando à nova realidade. E foi quando eu decidi ir para o Corpo de Bombeiro, sair da Polícia Militar, fiz esse período de transição durante 15 dias, fazendo curso, salvamento em mar, em altura. Aí a gente fez esse período de transição. Hoje não. Hoje, para você ingressar no Corpo de Bombeiro, só através de concurso público. Naquela época, tinha esse período de transição que você poderia escolher ou permanecer na Polícia Militar ou ir para as fileiras do Corpo de Bombeiro. O Rones que tem uma história interessante, uma história engraçada hoje, mas um pouco trágica também, né, o Rones, assim, para a questão de sonhos. Eu que sou amigo próximo, assim, sei do sonho que você tinha de ser delegado ali da Polícia Federal. E eu falo que é um pouco engraçado porque você integrou o Corpo de Bombeiro ali, você tinha necessidade, né, de fazer treinamento ali também, questão de nado, mas eu gostaria que você falasse um pouco dessa situação que eu acredito que hoje você tenha um pouco mais de tranquilidade, né, para falar sobre isso também. Nós que acreditamos em Deus aqui pensamos que existe propósito, vamos falar assim, né, que não tinha que acontecer. É uma pergunta interessante para a gente falar um pouco da minha trajetória nesse sentido de concurso público. Eu quero crer que eu me adaptei muito rápido, fácil, digamos assim, na advocacia, porque eu sempre vim de uma vida de estudo me preparando para concurso público. Hoje, como você falou, eu posso dizer assim, com maturidade, tudo isso que aconteceu e absorver, né? Tem que aceitar, né, o Rones? Não tem As coisas que... jeito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus, como você falou. A gente são pessoas tementes a Deus, acreditam no propósito que Ele tem para nossas vidas e, com certeza, os planos dele são melhores do que os nossos. A aposentadoria do policial é uma aposentadoria especial, isso é sabido, né? Hoje até que tem
idade. Polícia Civil, por exemplo, hoje 52 anos. Mas, antigamente, quando eu me aposentei, eu já tinha o direito adquirido, porque eu já tinha adquirido aquele tempo, era simplesmente 30 anos. Simplesmente não, né? Que é uma vida, 30 anos, e não precisava de idade. Então, desde 2018, eu poderia ter aposentado. Mas como eu estava no ramo de ser delegado, tinha um sonho de ser delegado de polícia, eu estava estudando, já tinha feito concurso para vários estados, mas em especial da Polícia Federal. E aí eu quero falar para você especificamente que estuda, se prepara a carreira de policial, não basta você só ficar papirando ali, né? Não só estudando, você tem que preparar também na parte física. Eu passei no concurso da Polícia Federal, para delegado da Polícia Federal, um concurso muito difícil, muito concorrido, o Brasil todo faz esse concurso quando abrem as vagas. Eu passei na prova objetiva, eu passei na prova subjetiva e no teste físico eu fiquei na natação por 2 segundos, né? É quem fala que não faz diferença, né? 2 segundos ali no Lógico. treinamento 2 segundos pode não ser nada para você, pode não ser nada para você que nos acompanha, mas para mim custou a minha aprovação. Era um teste de 50 metros, a piscina era de 25 metros, você tinha que voltar em 44 seguintes. Não é pouco, não é simples, né? não é É assim, simples. eu falo Eu fiz que 46, 2 segundos a eu mais. falo assim, que teria que ter um critério de razoável, assim, vamos dizer, para aceitação nesses concursos, né? Porque, assim, 2 segundos, se você pegar a atividade policial ali, principalmente o delegado da Polícia Federal, não necessariamente isso vai ser aplicado ali, entendeu? Mas é claro que são critérios justamente para eliminar o candidato. Então, você pode discutir isso juridicamente depois, com ação judicial, mas, infelizmente, são critérios que inclusive depois mudaram, né, o Rony? Salvo engano, foi colocado para 46 segundos depois, né? No concurso seguinte. Pelo contrário, foi 52 segundos no próximo concurso. Eu fiz 2018 e 2021, por causa até do índice de reprovação, aumentaram para 52 segundos. Ou Nossa, ia seja, passar com folga. eu com 46 ia ficar um dos primeiros colocados. Então, mesmo que Caramba, a cara. gente questionou isso judicialmente, entramos com ação de conhecimento, dizendo que eu já era policial, que 2 segundos não ia aferir se eu tinha ou não aptidão física. Ainda que eu trabalhasse no estado do Amazonas, que lá, às vezes, você tem que usar de embarcação para chegar no seu local de trabalho, dificilmente o delegado vai lá ficando... Vai que pular fica- ali no lago ali, cheio de jacaré ali. Não Mas a gente sabe que não é como assim. o edital é a lei do concurso e no edital previa isso, então depois eu falei, será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Depois eu pensei, fiz alguns outros estados ainda, mas quando eu não consegui ser aprovado, tinha sido aprovado dentro da Polícia Federal, mas não deu certo por essa questão da parte física aí eu falei assim, não, vou advogar, vou fazer outra coisa. A advocacia é uma atividade dinâmica, estou gostando muito, e é isso aí. Cara, e quando a gente, entrando nesse tema aí de concurso público, eu também tenho um pouco de propriedade para falar disso, porque eu estudei muito também. Estudei muito também Fomos em durante... Minas fazer o Fizemos concurso de a delegado, prova né? de delegada Da Polícia da Civil de Polícia Minas. Civil de Minas Gerais. É uma jornada, cara, é muito difícil. É muito angustiante, porque é você no seu quarto ali, na sua intimidade ali, estudando, tendo a constância ali. Muitas vezes tendo que lidar com... que as pessoas assim não sabem da realidade. Quem não estuda para concurso público não sabe da realidade, ele não sabe a dificuldade, não sabe a angústia ali de não passar no concurso e ter que retornar no outro dia e voltar a estudar, se organizar ali. Isso é muito difícil. E muitas vezes a pessoa solta uma fala ali que para ela É indiferente, mas para não a é gente não é é de maldade. traumatizante. Não é Pois de é. maldade, mas a gente sente que, poxa, começa a pensar, será que vale a pena? Será que essa jornada está valendo a pena? E é o momento que muitas pessoas, eu acredito que desistem, né, dessa área. No meu caso, eu fui para a advocacia porque o concurso em si nunca foi meu sonho mesmo. Meu sonho, na verdade, foi ser jogador de futebol. Mas eu migrei para o direito
me encontrei na advocacia. Mas a gente sabe que concurso público tem que ser, hoje em dia principalmente, profissionalizou, né, o Rones, o concurso público. Além de ser muito desgastante, é uma cobrança muito grande dos familiares, dos amigos, e uma cobrança interna. Eu acho que essa é a pior delas. A gente fica se cobrando muito. Agora, pelo amor de Deus, perguntas que concurseiro detestam. E aí, você só estuda? Ou se não, e aí, você já passou no concurso público, você já estuda há não sei quanto tempo. Quer dizer, não é fácil. Tem gente que com 1 ano, com 6 meses, consegue aprovação. Tem gente com 10 anos, isso depende de cada um, entendeu? Então, se você não vive nesse mundo, você não sabe como é que funciona, dá força, mas fica quietinho. É, Faz esse tipo de e aí pergunta, entra não. naquela questão também, o Rones, do ciclo que a pessoa tem que frequentar, né? Quando ela estuda para o concurso público, ela tem que ter a noção ali que ela tem que ter um planejamento todo certinho ali. Não pode deixar de treinar, principalmente, fazer uma atividade física, corrida, academia, para ter o equilíbrio ali também, né? A gente fala que tem que ter o corpo bem formado ali, o estudo bem organizado também, e espiritualmente, seja qual for a crença da pessoa, o que faça ela ficar de forma tranquila, né? Para lidar com o dia a dia ali. Tem que ter esse equilíbrio, né? É homem sano, corpo sano, né? Mente sana, corpo sana. Ainda que se o concurso que você fizer não tiver a parte física, para policial sempre vai ter, oxigênio no cérebro. É uma forma de você ter esse equilíbrio que você está falando. Isso é importante. Hoje, aqui, acredito que aqui na região norte tem poucos, né, concursos assim concursos não, cursinhos que a gente fala, né? Cursinhos. Você se recorda de alguém? Aqui, salvo engano, o próprio policial civil, o professor Mineirinho, né? Tem um cursinho aí que tá dando aula aí para policial militar, pro IASES, né? Agente do IASES, polícia penal. Esses cursos preparatórios específicos para a carreira policial são poucos. O do professor Mineirinho, que é um policial civil, do comando concurso, ele faz curso online, mas assim que abrir o edital, principalmente o IASES, que é o agente socioeducativo, está para abrir o concurso, a Polícia Militar, a Polícia Penal, a própria Polícia Civil já está em fase de escolha de banca, e assim que lançar o edital, vai ter um curso presencial também, que o professor Mineirinho vai fazer. Nesse curso também eu leciono penal e processo penal. É um curso bacana e Com vale a pessoas pena. experientes, né? Que já conhece da área ali, já sabe na prática, né? Na prática como que funciona e também na teoria, né? Porque querendo ou não, 90% ali dos professores foram concurseiros também, sabe o caminho das pedras ali, que é importante, né? Sim, uma matéria que está sempre presente também nas carreiras policiais, direitos humanos, legislação extravagante, aí, crime hediondo, lei de tortura. Nesse caso, são 2 delegados da Polícia Civil também, que são professores e militam nessa área, e que são professores nessa área, são professores experientes, como você falou, teoria e prática, eu acredito que acrescenta muito aí para quem está se preparando para concurso público na carreira policial. Rones, entrando aqui um pouco também na sua área de atuação, apesar de eu saber do seu conhecimento em todas as áreas, pelo fato eu acho que isso que eu nunca te perguntei, isso inclusive, qual a área que você mais se identifica e que você tem o prazer ali de atuar mesmo? Porque, assim, muitas vezes a gente vê alguns policiais, né, policial militar, policial civil, que se aposentaram e vão para a advocacia, mas não necessariamente atua na área criminal. Então, assim, qual a área que você mais se identifica, que você consegue sentar na cadeira ali e pensar e produzir mesmo uma peça jurídica? Eu acredito que não adianta você querer ser clínico geral, né? Mexer em todas as áreas, você tem que especializar numa área. Eu sempre digo que não é você que escolhe a área, mas a área que acaba te escolhendo. Querendo ou não, ao longo desses anos de experiência, o direito penal e o processo penal é o que mais me seduz, não tem jeito.
E hoje eu me identifico mais com essa área, na área penal, mas no escritório a gente tem outros profissionais que lá trabalham, na área civil, na área trabalhista, na área familiar. Eu ajudo sempre que possível também nessa área de trânsito, né, de pessoas que fazem recurso e às vezes precisa acionar o judiciário para ver essa parte de trânsito também é muito bacana. Direito do consumidor está em voga, tudo que você faz no dia a dia, mas em especial eu gosto dessa área penal, dessa área do trânsito, essa área de defesa do consumidor. E às vezes, Nário, as pessoas se equivocam achando que o advogado criminalista ele está ali só para defender bandido. Não, ele está para Tem essa defender. ideia, né? Tem Tem essa esse. ideia, é um estigma e às vezes até negativo. Então você está ali para defender a justiça, para você defender os direitos fundamentais da pessoa humana e também para defender a vítima. Você pode trabalhar como assistente de acusação, você pode trabalhar para que. Ontem mesmo eu estava na delegacia acompanhando o flagrante e eu estava conversando com um policial rodoviário federal que ele já foi diretor do presídio da PRL. E nós falávamos que todas as vezes que a gente se deparava com injustiça, às vezes um pensamento assim, não é com você, deixa para lá, deixa que ele resolva, a família, o advogado. Às vezes o camarada, por exemplo, foi preso e deu o nome do irmão. Aí quer dizer, fez com que o irmão fosse preso depois com mandado de prisão, mas não foi o irmão que cometeu o crime. E às vezes o policial é muito cômodo, não é comigo. Minha mãe falava que corda que não embaraça a gente, deixa os outros cair. Dependendo da situação, você não se envolver diretamente. Mas ele falava que enquanto ele não resolvia o problema ou tentava ajudar de alguma forma, ele não colocava a cabeça dele no travesseiro tranquilo. E eu também, quando eu era policial e agora na advocacia, da mesma forma, a gente luta para que a justiça aconteça e que você faça acontecer na vida daquela pessoa para poder você dormir com a consciência Dormir tranquila. tranquilo, né? Eu Isso achei aí. interessante essa fala aí, porque existe uma ideia do advogado criminalista que ele só vai defender a pessoa que está sendo acusada ali de um crime. Mas a gente sabe que muitas vezes, inclusive advogados criminais que atuam só em prol de vítimas, principalmente mulheres vítimas ali de violência doméstica. Isso se tornou muito comum, justamente para se especializar nessas áreas assim. Tem aqueles que também advogam só para questões de homens, né, que são acusados ali no rito da Lei Maria da Penha. Então, assim, é muito interessante tirar essa ideia de que o advogado criminal só vai defender o bandido ali, um criminoso. E muitas vezes também você vai de fato defender quem praticou um crime, mas para quê? Para que ele responda na medida da sua culpabilidade ali, né? Para que ele responda pelo fato que ele cometeu. E não nem mais nem menos, exatamente aquilo que ele praticou, né? Eu até brinquei outro dia com você, né, dizendo que eu estou defendendo muito casos da Lei Maria da Penha, defendendo os homens, porque toda tese tem uma antítese, né? Você tem que ouvir os dois lados. Envolvendo casos de crime da Lei Maria da Penha, quando não há testemunha, a palavra da mulher ela tem força probante, né? Tem credibilidade. Mas você tem que ouvir outra parte. Nem sempre acontece do jeito que a mulher está falando. A gente não está querendo criminalizar as vítimas de violência Maria da Penha, mas tudo tem que ser salvo engano, num júri, você tinha falado que uma vez você pediu a condenação, entre Pedimos aspas, a condenação porque do às réu. vezes contra fato não há argumento e a gente A pessoa sabe. imagina, aqui fazendo um parêntese, a pessoa prestou depoimento na Polícia Civil, falou que foi ela. No judiciário, ali no contraditório, confessou o crime A fase de instrução, na né? fase de instrução. Aí chega você no plenário do júri, o réu nem está presente, você vai inventar uma história mirabolante ali para os jurados de que ele não foi o autor do crime. Não existe isso. Você não vai ter nem credibilidade de sustentar Exatamente. essa tese, Você né? perde sua credibilidade, porque talvez na mesma pauta de julgamento você vai ter um outro júri. E aí imagina, você sustenta uma tese que não tem fundamento, você perde a credibilidade diante dos jurados e muitas vezes um inocente depois você não vai conseguir inocentar ele em razão disso. Então, assim, é
é muito perigoso, né, o Onis, querer inventar. Não é uma área que dá para se aventurar, a área do direito criminal. E às vezes o pessoal tem a ideia assim, júri é teatro. Não, ajuda, mas contra fatos não há argumentos. Igual esse exemplo que você deu, às vezes o réu está foragido, há um julgamento à revelia, você vai criar uma tese mirabolante para cair indiscreto junto ao jurado, para poder defender uma pessoa que às vezes sequer você teve a oportunidade de conversar com ela, que às vezes você é nomeado de forma dativa, né? O Estado, toda pessoa tem direito a uma defesa, e sem falar que às vezes a pessoa é réu primário, a confissão é uma das causas de diminuição de pena, e por aí vai. Então, toda tese ela tem que ser bem aceita nesse sentido aí. Exatamente. Existe uma questão também da vítima, que você mencionou, que a criminologia ela explica isso de uma forma muito ampla, e de que a vítima, existe eras, né, da vítima. Antigamente, a criminologia explica que a vítima, a palavra dela não tinha força, a palavra dela não era valorizada. Posteriormente, a gente fala que a vítima, a força da palavra dela começou a ganhar força e hoje tem uma supervalorização da palavra da vítima. Mas assim, eu sempre falo que isso deve ser analisado de uma forma ponderada. Muitas vezes a gente acha que a palavra da vítima, o que ela falou ali no primeiro momento, não tem testemunho, não tem outros elementos, não tem um laudo de lesões corporais. Em razão daquilo, a pessoa tem que ser condenada. Eu já pondero um pouco, Rones, essa questão. Eu gosto de mencionar que, num primeiro momento, essa palavra deve sim prevalecer. Muitas vezes ali para um indiciamento ou para um recebimento da denúncia. Claro, desde que tenha clareza ali, de ter uma coesão ali no depoimento, isso deve prevalecer. Só que para uma condenação, depois no contraditório ali, na ampla Tem que defesa... ser corroborada com outras provas, né? Com Exatamente, eu certeza. acredito que tem que ter um algo a mais. Tem que ter um algo a mais ali. Porque, infelizmente, a gente sabe que algumas pessoas se passam de vítimas, se prevalecendo desse benefício, né, desse direito concedido às mulheres para prejudicar outras pessoas. A gente teve um exemplo prático aqui em Linhares, né, recentemente, sobre isso. Nós tivemos um bate-papo essa semana na TV e a gente comentou justamente desse caso, né? Era uma pessoa que mora em um dos bairros aqui de Linhares, a gente pode falar abertamente porque foi divulgado na imprensa. Ela era uma pessoa casada, teve ficou grávida de uma pessoa fora do casamento, né, uma amante, e no primeiro momento ela acusou um terceiro de ter sido estuprada. Não satisfeita, porque a tese dela estava caindo por terra, ela acusou o próprio marido de ter a estuprado, de ter mantido relação sexual sem o consentimento dela. Aí depois, no final da investigação, descobriu que ela estava acusando essas duas pessoas para poder justificar a gravidez dela de ter acontecido fora do casamento. Ela foi indiciada por denunciação caluniosa, que é um crime que de 2 a 8 anos é relativamente alto, porque ela acusa de uma pessoa que ela sabe que era inocente e ela tem que pagar por isso, entendeu? Então é um dos casos que não só a palavra da vítima tem que ter uma força probante, ela tem que estar corroborada com outros elementos, até mesmo porque na fase de inquérito policial a gente não fala nem prova, né? Fala elementos de informação que mesmo com indiciamento, durante a instrução criminal, que tem o contraditório, a ampla defesa, deve ser corroborada com outros elementos, com outras provas, para que no final, se a pessoa realmente for culpada, chegue a uma condenação. Rones, com relação mantendo já nesse tema aí da segurança pública, principalmente desses casos, né, de vítimas, existe um site aqui em Linhares que torna isso público constantemente, né, casos de repercussão. A gente sabe que esses temas ligados à segurança pública, direito fundamental ali da presunção de inocência e também casos midiáticos,
eu acredito que deve ter uma ponderação desses casos midiáticos. Inclusive, essa é uma tese que eu estou construindo no mestrado em segurança pública, de casos de repercussão, como isso influencia numa decisão do julgador no futuro. Como isso é problemático, né? Esse é uma questão que a gente não tem solução ainda no direito brasileiro. Essa exposição mediática, muitas vezes desnecessária ou exagerada, ela faz com que a pessoa, antes mesmo dela ser julgada, ela já esteja condenada. Condenada pela opinião pública, condenada pelo próprio judiciário, porque há um clamor público muito grande e isso pesa no julgamento. Não vem dizer que não tem peso, tem sim. E, às vezes, a exposição da própria pessoa, que ainda não foi condenada, que tem direito à defesa. A gente é um preceito constitucional, né, que a pessoa só pode ser presa depois com trânsito julgado da sentença condenatória, aquela sentença que não caiba mais recurso. E, às vezes, há uma exposição desnecessária com a imagem pública da pessoa. Às vezes, ela perde o emprego, às vezes, ela não pode sair à rua, principalmente se for um crime contra a dignidade sexual, porque ela é ameaçada por populares, e depois, no final da investigação, chega-se à conclusão que aquela pessoa é inocente. E aí, como fica? Os danos são irreparáveis. É como você pregasse um prego na madeira, você tira o prego, mas a marca está lá. Então, isso é muito perigoso. A mídia, nós não estamos aqui para falar mal, mídia, do jornalismo, acho que tem que ter um direito, publicidade, as pessoas ficarem sabendo, mas sem expor a imagem dessa pessoa de forma Prematura desnecessária e e desnecessária, né? prejudicial à pessoa. Quando eu trabalhava na DHPP, que é a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, em Vitória, eu usava esse jargão, as pessoas até brincavam lá na polícia. Você é polícia, você não é advogado. Sim, mas o ordenamento jurídico gravita em torno da dignidade da pessoa humana. E a dignidade, a liberdade, isso está em voga e é mais E importante. assim, o Rones, eu sempre gosto de falar, uso essa fala também no tribunal do júri, de que depois do direito à vida ali, né, que é o direito primário de todos, né, se não existe a vida, não faz sentido ter o direito de forma geral. Depois da vida, o principal é a O liberdade. bem mais importante é a O bem é a liberdade. liberdade. E a pessoa ali numa situação de que ela é exposta de forma prematura, muitas vezes não está sendo nem presa naquele momento, mas a imagem dela é exposta de forma prematura, ela não vai ter liberdade, porque ela vai ter que ficar escondida, ela não vai conseguir trabalhar com medo, porque aí a gente entra também num tema que é do linchamento. A pessoa fica com medo de ser linchada, porque hoje a população, de forma geral, ela não acredita na justiça. Ela não acredita na justiça e vai fazer o quê? A vingança privada. E, infelizmente, isso é um tema também que carece, né, de debate, que está iniciando ali essa questão das pesquisas em torno do linchamento, que muitas vezes é feito, muitas vezes o linchamento virtual. Hoje as redes sociais permitem, né? Permitem, assim, no sentido de dar essa liberdade para a pessoa falar a besteira que ela quer. Claro, vai ser responsabilizada, mas existe esse linchamento virtual que prejudica de todas as formas. Inclusive, não é só prejudicial à pessoa, como é vedada, é proibida essa exposição pública. E a pessoa se sentir prejudicada, ela pode entrar, né? Pedindo indenização, dano moral, processar essa pessoa que está. O direito de imagem também é um direito constitucional, então a A pessoa pode entrar. privacidade dela, né? A privacidade, lógico, isso é muito sério e perigoso. E é ilegal, diga-se de passagem. A gente entra nesse tema aí de exposição midiática, né? De forma prematura. Eu sempre consigo lembrar da lei ali de abuso de autoridade. Existem uns termos técnicos ali em inglês que falam da exposição midiática desnecessária e criminosa. Em qual sentido? Que o policial ali, uma autoridade, ele faça essa exposição de forma a colocar a pessoa ali, o preso, como um troféu. E isso, infelizmente, acontece muito. A gente viu ali no caso
do Pose, né? É um funkeiro que foi preso. O problema não é a pessoa ser presa, não é ter o cumprimento ali do mandado de busca, não é o cumprimento ali da prisão temporária. O problema é que a própria mídia estava dentro da casa do rapaz, fazendo ali a cobertura. Parecia um filme. Parecia um filme. E assim, eu vejo que isso é um grande problema. E acaba que você vai trazer um estigma muito maior para aquela pessoa. É uma coisa que, na minha visão, deve ser combatida por esse jornalismo sensacionalista, né, que a gente fala. Não só do jornalismo, como você falou, às vezes até da própria polícia, que apresenta aquela pessoa como se fosse um troféu. Teve um caso que eu trabalhei, um homicídio que aconteceu na Grande Jacaraípe na época. Nós colhemos informações no local do crime, porque, infelizmente, as pessoas ficam ali em volta do corpo. Era um duplo homicídio, como se, perdoe a palavra, mas como se fosse urubu mesmo em cima ali, né? E quando o rabecão retira o corpo, aí as pessoas tendem a ir para suas residências. E depois que as pessoas saíram de lá, conversamos com algumas pessoas, chegamos, em tese, até a autoria e a motivação. Quando nós chegamos na base da DHPP, que fica no Barro Vermelho ali, quem conhece ali na rotatória, ali no Barro Vermelho, a autoridade policial que nos acompanhava já tinha ligado para a imprensa. Quando nós chegamos lá, a imprensa já estava lá e ele relatou tudo que foi investigado e lá no local do crime. Eu falei, meu Deus, se o autor estiver vendo essa reportagem agora, o mais perto que ele vai estar é lá em Rondônia. Então, por que que a entrevista tem que acontecer, no meu modo de ver, no final da investigação? Ó, concluímos isso, aconteceu isso, a motivação foi isso, os réus estão presos O ou autor é tal pessoa que muitas vezes não está encontrou. E isso. foragida e a população vai ajudar a dar Exatamente. informação para prender aquela pessoa. Agora, durante a investigação, é muito precoce, imaturo e perigoso você tecer comentários que vai atrapalhar a própria investigação. O Rondes, essa questão aí, eu acho que você pontuou muito bem. A exposição nesses casos uma forma irresponsável, na minha visão, prejudica não só verificar quem foi o Não só a autor. pessoa, como a própria Isso investigação. aí, por exemplo, a gente pega o caso do Daniel Alves. Se de fato aquilo aconteceu, a mídia prejudicou a vítima. Por quê? Porque deu uma exposição de forma descontrolada ao caso. Inclusive, isso na Espanha é uma atenuante, né? A exposição midiática é uma atenuante para a pessoa. Então, assim, a mídia de forma irresponsável ali na fase de investigação ou no processo, eu acredito que é muito mais prejudicial, inclusive para trazer a justiça para a vítima. A mídia, o jornalismo, quando ela obtém uma informação, geralmente tem um anonimato nessa fonte, ela tem que procurar saber se são verdadeiras aquelas informações. É isso que nós estamos falando. Jogar só na mídia, isso é muito irresponsável, além de perigoso. Então, certifica, faz uma verificação da procedência daquelas informações para ver se confere, porque às vezes você acaba com a vida daquela pessoa, não só, ela está presa, não, mas queima no sentido da imagem, aquilo que nós falávamos, né, da privacidade dessa pessoa. O Daniel Alves, como você bem citou, é um exemplo clássico disso. E aí a gente vê que essa exposição, né, a gente fala que é irresponsável, isso tem que ser ponderado, né? A gente não está falando que não deve ter o jornalismo ali. Acho que acredita que tem que ter uma ponderação ali, né, da exposição, quando isso for feito. Muitas vezes tem que expor, mas não pode colocar a imagem do rosto da pessoa ali, que infelizmente acontece muito isso ainda, né? O jornalismo tem que andar do lado da polícia, mas dá para publicar, às vezes, para ter mais denúncias sobre aquele caso específico. Às vezes a pessoa está foragida, mas tem-se prova, ele já foi indiciado, às vezes tem até já uma denúncia no campo processual, para que a população, para que ajude a denunciar aquela pessoa, para que ela possa ser presa. Então, tem um lado bom, sim. O que a gente está combatendo e está falando aqui
é o exagero, é extrapolar a linha ali, limite, para que casos como esse não aconteça de forma desnecessária. É porque o direito penal, de forma geral, ele é o que vende, né? A gente coloca ali no Jornal do Meio-Dia, a gente vê constantemente ali nos sites notícias o quê? É de homicídio, de prisões, é o que vende, né, Rones? Infelizmente. Infelizmente. E às vezes, quando a pessoa é absolvida, uma nota de rodapé lá, desse tamanhozinho, porque a pessoa se impõe, quase que obriga ou entra na justiça para que tenha um direito de resposta e tal. Infelizmente, o que vende são essas notícias. Assim, às vezes a gente fala que se a gente pegar o jornal e torcer, vai sair sangue, né? Porque são Exatamente. coisas desse gênero aí. Rones, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você contasse aí, como você está há um ano aí na advocacia, eu queria que você contasse agora um caso ou engraçado, um caso que te marcou muito durante a sua trajetória aí como agente de segurança pública. Engraçado, na área da segurança pública, eu não me recordo no momento de nenhum, não. Mas todos aqueles casos, eu trabalhei muito tempo, como eu falei, na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, todos os crimes contra a vida, seja homicídio, tentativa, a gente ia no local do crime, fazia aquele relatório preliminar, depois uma outra equipe ia fazer a investigação. Mas os casos que envolvem criança, eu tenho uma filha que hoje tem 19 anos, e quando você se lida com essa situação, é um caso clássico e a gente gostaria até de orientar as pessoas. Em Vitória, por exemplo, pessoas que a mãe que está amamentando um filho recém-nascido, geralmente o berço fica no mesmo quarto da mãe, dos pais ali. Mas a criança começa a chorar, a mãe pega a criança e ela acaba de mamar, e tem que rotar, né? Às vezes, para não colocar, ou está sonolenta, não coloca a criança na cama, no berço. Aí coloca do lado dela. Ela adormece e, às vezes, ela rola sobre a criança. Aí a gente ia no local, a criança estava toda roxinha. Então, quando você se depara com crimes dessa natureza, homicídio culposo, querendo ou não, está naquele auge ali. Às vezes você tem que levar a mãe até para prestar depoimento. Às vezes a gente fazia um relatório e isso era feito de uma forma posterior, porque eles teriam que trabalhar com. São casos que marcam, né? São casos que marcam. Às vezes um bebê também numa creche em Cariacica, nós fomos lá, passou mal, morreu, as pessoas tiveram que ser ouvidos, os donos da creche, investigados. Então, todos os crimes que aconteceram com criança, nós que somos pais, você, sua esposa está grávida, mas você já é pai, né, ainda que não tenha vindo a este mundo ainda. Então, são casos que marcaram durante essa trajetória minha na investigação policial aí. Bacana, Rones. Muito obrigado. Eu falo que eu tenho a oportunidade, né, de trabalhar diariamente com você, mas também tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho durante a segurança pública. Sempre foi 33 anos, né, servindo a sociedade na segurança pública e agora na advocacia. É uma vida, né? Eu tenho hoje 30 anos, você tem mais tempo de segurança pública do que eu Você tenho devia. de vida. Você estava nas fraldas ainda quando eu iniciei. Não, tava sendo planejado ainda. Mas, assim, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade, né? De vir aqui falar sobre esses temas aí da sua trajetória e também de temas da segurança pública. Eu que agradeço a oportunidade desse podcast aí, Finta, né? Cash. Finta Cash. Finta Cash, é isso aí. Como eu falei, Dário não só com o período que ele trabalhou na delegacia, como estagiário, agora como advogado, nós estamos no mesmo escritório, foi um amigo que a vida me deu. Tenho um apreço muito grande por você. Às vezes as pessoas me falam, você até brincou quando eu cheguei aqui, né? É o ex-policial. Eu falei, ex-policial não, policial aposentado e hoje advogado. Os policiais civis também sempre brincam comigo, falam assim, agora você está do outro lado. Eu falei, não, do outro lado não, nós estamos no mesmo lado, o lado da justiça, cada um fazendo a sua parte da melhor forma possível. Então eu, quando eu estava na atividade policial, sempre trabalhei de forma séria,
com probidade, e eu trago todos os ensinamentos que eu tive também para a advocacia, trabalhando da mesma forma. Então, muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Valeu. Rones, muito obrigado Tamo pela junto. oportunidade e pela presença. E a você que observou o nosso podcast, pegou só uma parte dele, nos acompanhe, curte, comenta e tamo junto, até a próxima. Valeu, vai vir muita coisa boa aí.